Que medicamentos muito utilizados no nosso dia a dia podem fazer com que o paciente tenha dificuldade de ejaculação ou até mesmo não consiga ejacular? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre alguns medicamentos que podem dar dificuldades de ejaculação em alguns homens. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um homem queixa-se de ter dificuldade de ejaculação, seja porque ele não consegue ejacular ou a ejaculação demora muito tempo, sem sombra de dúvidas, uma das principais causas que deve ser pesquisada nessa situação é o uso de certos tipos de medicamentos. Pois, como sabemos, certas medicações que são utilizadas muito frequentemente podem fazer com que esse homem tenha dificuldades de ejacular no momento da relação sexual. E esses medicamentos podem interferir tanto na parte de fazer com que aconteça um fechamento do esfíncter, que faz com que esse fechamento propulsione o esperma para frente e que quando esse esfíncter não fecha, esse esperma volta para a bexiga, ou esse homem não consegue ter a concentração necessária para ter uma ejaculação, ou certos medicamentos podem ainda diminuir significativamente a quantidade de esperma produzido dentro das vesículas seminais. E esses medicamentos são bastante utilizados e vão ser citados agora. Qual que talvez seja a classe mais implicada desses medicamentos utilizados no nosso dia a dia que podem dar dificuldades de ejaculação em muitos homens? São os antidepressivos e os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Dentre os antidepressivos, nós podemos citar principalmente os antidepressivos tricíclicos, representados aqui principalmente pela imipramina, pela amitriptilina e pela clomipramina, que são medicamentos utilizados com essa finalidade. E de tratar problemas de depressão, que ao mesmo tempo pode dar queixas de disfunção erétil, de problemas de ejaculação nesse caso. E talvez os mais comumente implicados nessas dificuldades de ejaculação são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Dentre os mais conhecidos, nós podemos citar a paroxetina, podemos citar a fluoxetina, podemos citar a sertralina, podemos citar o escitalopram, dentre diversos medicamentos com essa finalidade que dão esses problemas de dificuldades de ejaculação nesse caso. Quais que são outros medicamentos que também são bastante utilizados que causam essa dificuldade de ejaculação do homem? Certos medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial, que ainda existem em alguns postos no país, principalmente a alfa-metildopa, que pode dar esse tipo de problema, principalmente se utilizada em doses mais elevadas. E nesses medicamentos utilizados para controle da hipertensão arterial, nós podemos citar ainda os diuréticos, que são representados principalmente pela hidroclorotiazida e pela clortalidona. Esses tipos de diuréticos são conhecidos como diuréticos tiazídicos. E ainda podemos citar o uso da furosemida, que é um diurético em alça, que é um diurético mais potente, que também pode dar esse tipo de problema de falta de ejaculação em certos homens. Certos medicamentos que a gente chama de anticonvulsivantes, que podem dar esse tipo de problema. Então, os mais antigos, que é o ácido valproico, que podem dar esse tipo de problema, e principalmente a fenitoína, que é um medicamento ainda mais antigo, tá? Que pode dar esse tipo de problema de dificuldade de ejaculação. Podemos citar ainda, dentre anticonvulsivantes que trazem esse problema de convulsão mais novos, podemos citar ainda a pregabalina, a gabapentina.
Todos esses anticonvulsivantes podem dar essas dificuldades de ejaculação nesses homens e também são causas desse problema. Antipsicóticos, tais como a risperidona, a quetiapina, também são medicamentos que podem dar esse tipo de problema. Podemos citar ainda a olanzapina, que são medicamentos muito utilizados para esses problemas, que podem dar esse tipo de dificuldade de ejaculação. Certos medicamentos utilizados para problemas na próstata, que tendem a relaxar o canal, fazendo com que aquele esfíncter não feche e o esperma volte para a bexiga, diminuindo a quantidade de esperma produzido por esse homem, que podemos citar tanto a doxazosina quanto a tansulosina. E esses medicamentos têm o nome de ser alfa-bloqueadores. E ainda podemos citar que o consumo excessivo de álcool também é um dos responsáveis por essa dificuldade de ejaculação em certos homens. Como você percebeu, são alguns medicamentos que são utilizados para tratar determinados problemas de saúde que podem ter como um efeito colateral dificuldades de fazer com que esse homem ejacule. Por isso que a causa medicamentosa de dificuldades de ejaculação sempre deve ser pesquisada a fim de retirarmos esse problema ou, se possível, substituir certos medicamentos que venham causar essa dificuldade ou até mesmo impossibilidade de esse homem ejacular. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.